tarde, eu sou Adriana de Barros e a gente começa mais um Mistura Cultural, um programa produzido para as redes sociais da TV Cultura, com exibição também na Rádio Cultura Brasil, que é de onde eu estou falando, desse estúdio delicioso aqui da cultura. Hoje meu convidado é Anderson Bellini. O Anderson, ele é um jornalista, documentarista, e ele lança amanhã com uma exibição. Ele já está aqui na área. Ele lança amanhã com o Municipal de São Paulo documentário sobre André Matos, maestro do rock. Nosso saudosíssimo André Matos. Olá, Anderson! Oi, Adriana, tudo bom? Como você tá? Eu estou bem. Obrigada por ter topado essa conversa para falar do nosso querido, saudoso André. Sim. Eu estava contando aqui para os nossos seguidores e para os nossos ouvintes também da Rádio Cultura Brasil que você é o documentarista desse filme, né? Que conta a história da vida do André. Quem não sabe, o André Matos, foi um grande cantor e o Anderson vai falar mais sobre isso. Eu já tive a oportunidade, o prazer de assistir 15 minutos desse filme que encheu meus olhos de lágrima nos primeiros 2 minutos, porque além de estar muito lindo, eu era muito amiga do André também, então eu fiquei muito emocionada e por isso que eu resolvi te chamar. Mas quem vai contar mais é você. Como é que tá aí essa história do lançamento? Me conte. Nossa, o coração tá a mil, né? A gente poder, né, realizar um sonho que o André tinha em vida, né? De se apresentar no Teatro Municipal, né? E a gente conseguir que a estreia do filme dele, que conta a vida dele, ser exibido no Teatro Municipal é uma... Sabe, acho que o meu coração bate até mais forte porque não é qualquer estreia, né? Eu tô fazendo algo que o próprio André não tinha conseguido e eu consegui para ele, para o filme dele estar lá no Municipal. Então, a minha responsabilidade ali é dupla, assim, é um misto de responsabilidade com fazer a coisa ter acontecido de uma forma justa, né? Pelo menos o nome do André tá estampado lá de quem já teve algo ali, se apresentou, querendo ou não, ele vai se apresentar no Municipal amanhã, né? Então, assim, eu tô muito feliz. É uma realização de um sonho, né? De um trabalho de mais de 3 anos aí de pesquisa, gravações, né? E de depoimentos. Então, assim, é um mix de emoções, né? Como eu falei, de realizar o sonho do maestro André Matos, além de eu estar lançando meu primeiro filme, né? Meu primeiro documentário, e já da maneira tão especial, né? Então, acho que você viu os 15, como você falou, os 15 primeiros minutos, já deu para ter uma ideia do que, né, a galera vai, né, ver amanhã lá no Municipal e depois, obviamente, todo mundo vai ver aí ao redor do mundo aí de uma forma mais fácil de... Foi meio difícil as pessoas conseguirem ingresso para amanhã, mas vai ser mais fácil. O pessoal tá tudo preocupado, eu não vou ver o filme, eu não consegui ingresso, eu não vou conseguir ver o filme. Não, vai sim. A gente até vai contar aí no decorrer da entrevista aí como que vai funcionar isso daí. Ô, Anderson, eu queria saber como é que começou a sua história com o André, porque o André, a minha começou lá no idos de 90, quando eu trabalhava numa rádio rock em São Paulo, que era 97,7 na época, e o André, ele era do Viper nessa época, e eu conheci ele ali, e dali a gente desenvolveu uma grande amizade. Eu lembro que ele também até prestou um concurso para substituir o Bruce Dickinson, se eu não me engano, no Iron Maiden. Você deve saber melhor que eu essa história. Sim, mas, sim. mas me conta, como é que começou a sua relação com ele? Então, na verdade, primeiro, lógico, primeiro contato com o André como fã, né? Eu era fã, enlouquecido pela música do André Matos, né? Assim, eu com 13, 14 anos ia nos shows do Angra, né? E, assim, eu não tive a oportunidade de ver o Viper lá atrás, né? Eu vi agora na hora quando eles voltaram na Reunion. Eu não tinha a oportunidade de ver ele com o Viper nos anos 90, que era muito pequeno, não conseguia entrar nos lugares onde eles se apresentavam. Mas depois, mais com uns 14, 15 anos, que foi a época do Angra, então eu tive a oportunidade de assistir show. Aí não parou mais, né? Aí eu
via show até fora de São Paulo, viajava para ver show do Angra, assim, fã, né? Comprava tudo, CD, versão lá, holandesa, alemã, japonesa, que tinha uma música a mais, outra que tinha uma foto a mais. Então, aquele negócio de fã, né? De adolescente que tinha começado a tocar o instrumento e a gente via aquela musicalidade toda que tinha no primeiro disco do Angra, né? No Just Cry. Qualquer músico ali se apaixonava por aquilo, né? E o André Matos, óbvio, né? A voz, né? E já conhecia do Viper também. E quando né, surgiu o Angra, todo mundo falava, não, é aquela banda que é a nova banda do André Matos, é a nova banda do André Matos. Então, aguçava a curiosidade. E quando eu ouvi o Angels Cry, aí eu me entreguei de fã. E aí eu consegui vi o primeiro show da turnê do Angels Cry, que foi lá no Aeroanta, né, acho que em 94. Depois, como eu falei, não parei mais. Comecei a ir atrás de mais show, mais show, mais show. Aquilo virou praticamente um vício, né? Então eu ia como fã. Desculpa só te interromper um pouquinho, mas é que além da gente estar aqui no Instagram, esse programa também vai ao ar na Rádio Cultura Brasil. Legal. Então, para os nossos ouvintes entenderem o que a gente está dizendo, o que a gente está falando de André Matos, eu queria que você escolhesse uma música a que você quiser para a gente colocar aqui para os nossos ouvintes da rádio. Uma música, eu acho que, assim, para começo de conversa, vamos ter que ouvir Viper, né? Living for the Night, com toda certeza, que é, né, onde o André acho que apareceu assim, né, pelo menos aqui no Brasil, para grande mídia, né? Para as rádios, né? E rocks, né? Que tocavam o rock. Foi a Living for the Night, que hoje acho que é o maior hino do heavy metal no Brasil, hoje é a Living for the Night. Então, para os nossos ouvintes da Rádio Cultura Brasil, Living for the Night. E aí a gente já pode retomar o nosso papo aqui. Eu vou fazer essas interrupções, tá bom? Tá? Porque para isso, para que as pessoas entendam. E tá indo ao vivo na rádio agora? Não, a gente só tá ao vivo no Instagram. Tá bom, aí ótimo. Depois vai para a rádio. Aí a gente insere as músicas e aí vai para a rádio. Até legal você perguntar, porque é um formato que a gente... Assim, o programa chama Mistura Cultural. Aí a gente pensou, por que não misturar também o veículo, os convidados? Ótimo. Enfim, então é essa jogada. E aí eu tenho que falar com você, com os nossos seguidores e com os nossos ouvintes, para que todo mundo possa saber da obra que o André também deixou. Claro. E aí, Anderson, eu queria retomar, querendo saber de você, quando você começou a preparar esse documentário, o André ainda era vivo? Ele soube que você preparava isso? Como é que foi? Conte para as pessoas. Sim, o André ele já estava com a ideia de se fazer um documentário bem antes, acho que na época lá que o Xamã estava meio se separando, lá em 2006, ele já estava com essa ideia, ele já estava, né, levando um cinegrafista com ele em todas as viagens, queria que ele estivesse sempre filmando não só a estrada com o Xamã, né, os shows e tudo mais, mas também ele viajava pelos lugares onde ele estava, tanto aqui no Brasil quanto fora, justamente para documentar. Então ele sempre estava falando com a câmera, mostrando que esse lugar é tal, assim, assim, assim. Então ele já estava com uma ideia de fazer um documentário, ele mesmo me falava. E tanto que algumas vezes, quando o cinegrafista, que era o Patrick, né, um abraço, Patrick, se ele estiver vendo, o André me chamava. Ele falava, cara, puta, o Patrick não pode ir, você pode ir e tal, não sei o que, fazer umas imagens para mim, porque eu tô fazendo um documentário. Então ele já tava com essa ideia. E acho que depois, quando o Xamã separou e ele teve que focar mais na sua carreira solo, as coisas começaram a não ter tanto tempo mais para se dedicar e o projeto acabou não indo tanto mais para frente, né? Então, assim, quando eu quis fazer o documentário, a minha ideia principal era fazer um documentário de uma banda, né? Eu nunca tinha pensado em fazer de um cara. A minha ideia era fazer do Angra, que foi a segunda banda que o André fez parte, né? Então eu quis fazer o do Angra, comecei a rodar como do Angra, gravei com o André como sendo do Angra. Só que a parte burocrática com relação ao Angra, que tem muito problema com ex-integrantes e tudo mais, e algumas coisas começaram a acontecer que eu achei melhor. Né, o próprio Patrick, que é esse cinegrafista que estava fazendo isso, falou, cara, você devia fazer do André, cara. Eu tenho um material enorme que o André não levou para frente. Cara, pô, faz do André.
E aí eu comuniquei, né, a pessoa que cuidava das agendas do André, a pessoa que cuidava né, era assessora do André. Comuniquei ela porque o André estava meio, nessa época, principalmente no último ano de vida do André, o André estava muito difícil a comunicação com ele, muito difícil. Então eu comuniquei ela, falei assim, olha, a gente mudou, a gente vai fazer agora um documentário sobre o André, né, e eu queria conversar com ele sobre isso. E eu ia conversar com ele na semana, né, que ele faleceu. E acabou não dando tempo de eu conversar com ele sobre. Mas no dia que ele gravou, ele falou, cara, puta, que legal, cara, o documentário do Angra. Pô, eu quero fazer o meu, hein? Eu falei, André, o próximo vamos fazer um seu então, cara. Eu termino esse do Angra e vamos fazer um seu. Então, querendo ou não, ele já estava com a ideia de se fazer. Eu acho que se a gente tivesse conversado, com certeza ele teria aceitado, porque ele já queria fazer. Então, assim, a gente rodou com ele em vida pro Angra e eu não sei se chegou a ele que a gente mudou, né? Não sei exatamente se chegou a ele, mas logo depois que ele faleceu, a gente precisava de uma autorização, né? Ele não estava mais aqui e a gente entrou em contato com a família do André. E a família deu essa autorização para que eu continuasse e contasse a história do André, né? Porque hoje quem cuida de toda a parte, né, que o André deixou aí é a própria família dele, né? Então, a gente, obviamente, que não ia continuar se a família não permitisse. Então, querendo ou não, a gente tem o aval do André. E que legal que essa família também, né, entende a importância desse material para o fã do André. Porque o André, acima de tudo, ele era um artista muito dedicado aos fãs. Né? Pode Exato. parecer piegas isso que eu estou falando, mas a gente sabe que tem artista que almeja um caminho, sem juízo de valor aqui, não estou julgando cada artista pode seguir o caminho que quiser, mas o André, a gente sabia que ele queria, que ele fazia a arte dele para o fã, né? Então Exato. a família tem esse entendimento e dá para ver Exato. isso no seu documentário, né? Sim. No dia do lançamento da exibição desses 15 minutos, você inclusive estava com o primo do André, que Exato. também te deu todo o suporte, não é isso? Exatamente. E eles forneceram todo esse material inédito, né? Um material que os fãs acho que sempre quiseram saber um pouquinho. Todo fã quer saber um pouquinho da vida, né? Do seu ídolo, né? O que ele gosta de fazer nas suas horas vagas, o que ele faz, se ele, né, gosta de ir para praia ou para o campo, né? Então as pessoas têm essa curiosidade. E o André sempre foi, em vida, um cara super, né, recluso em relação a ele, sempre escondeu esse lado. Não tinha rede social, esse lado, lado da vida pessoal dele, ele deixava muito de lado. E foi muito legal a família querer abrir isso para os fãs quando viu que eu estava fazendo um documentário sobre o André, né? Então, pô, eles falaram, pô, então você tem que contar quem era o André também junto com a família. Então, eu fiquei até surpreso, né? Porque eu achei que essa parte ia ser, né? A família fala, tudo bem, vamos fazer, mas a gente vai preservar aí a família porque o André não gostava e tudo mais. Não, eles acharam que, não, eu acho que as pessoas têm que saber a vida do André, as coisas que ninguém sabe sobre o André. Eu acho que isso tem que ser colocado assim como todo artista grande, né? As pessoas sabem que a pessoa era um ser humano e tudo mais. A gente quer mostrar esse lado humano do André. E é legal você ter falado que ele tratava muito bem os fãs. Isso ele tratava mesmo. Porque o André, ele era um cara que, assim, ele não gostava muito da fama, né? Ele não gostava de ser um cara famoso, os holofotes em cima dele. Ele era um cara reservado. Mas isso não fazia com que ele destratasse as pessoas que consumiam a música dele. Então isso faz do André ser um cara especial. A gente fala que o André, ele tinha que pagar um pedágio para a música dele ser conhecida. E o pedágio que ele tinha que pagar é ser famoso. Coisa que ele não gostava de fazer. Mas em nenhum momento o fato dele não gostar de ser famoso fazia com que ele destratasse as pessoas que consumiam a música dele. Ele sempre foi um cara, né, que sempre fez as coisas pensando nos fãs. Então, o documentário contando a vida do André não ia ser diferente. Tanto que a gente fala que os principais patrocinadores do nosso documentário são justamente os fãs. A gente não quis nenhum patrocínio de fora, de empresa, de gravadora, justamente para a gente não tirar as coisas que os fãs querem ver. Porque para uma grande marca, talvez algumas coisas que a gente vai contar no filme que é muito específico, os caras, pra que colocar isso? O cara gostava de ir para uma meio do mato. Acho que, não, vamos direto na música. Sabe, talvez essas peculiaridades que o fã quer, uma grande mídia, uma grande, né, que tivesse por trás, não deixaria a gente fazer. Então a gente também
sabia que tinha que seguir os mesmo rumo do que o André fazia e fazer um negócio para os fãs. Como os fãs que estão nos ajudando, então estamos entregando isso para os fãs. Vamos escolher mais uma música para os fãs e para os ouvintes da Rádio Cultura Brasil? Escolha uma. Vamos lá. Pode vamos escolher. lá. Agora vamos seguir na ordem cronologia aí. Então, o hino maior da carreira do André, que é Angra Carry On, né? A música que fez o André ser o maestro do rock, né? Você sabe. Então vamos ouvir agora Carry On, que é do álbum Angels Cry. Anderson, você sabe que o que eu acho legal, não só você que é fã do estilo, do gênero, você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, mas o que é legal desses meninos, não só do André, mas do Angra todo, e de outros, os meninos do Viper, do Xamã também, que são pessoas muito dedicadas à música, né? Uhum. Eu lembro que na ocasião da morte do André, eu escrevi que o André era um nerd do rock. E aí eu falei, pô, eu vou usar essa palavra ou não? Mas ele era um nerd, né? E assim, no melhor sentido da palavra, eu nem vejo essa palavra com sentido ruim, porque eu acho que são pessoas muito estudiosas que se dedicam, né, a sua arte, e o André era esse cara, né? E você mostra isso no seu documentário, né? Uhum. A gente mostra que o André nunca fazia nada sem ter um conhecimento, né? Tudo ele, se eu vou fazer, eu vou colocar influência de música, sei lá, indiana, cara, eu vou estudar a música indiana, né? Eu vou lá, vou fazer uma pesquisa, não vou colocar só porque vende, ou só porque ia ser bonito, ou porque tá na moda, né? Então, assim, o André, eu concordo com você, ele era um estudioso, acho que o lance, o termo nerd, eu acho que já foi uma coisa usada, uma coisa negativa, eu acho que não. Hoje, o termo nerd é aquela pessoa que quer conhecer muito sobre aquele assunto, e eu não vejo nada demais. Por exemplo, tem os nerds que são do cinema, o cara que é nerd e gosta de Star Wars. Então, o cara que é nerd de Star Wars, o cara sabe tudo sobre a obra Star Wars. O cara sabe, né, a parte de o roteirista, o cara que fez as maquetes, o cara que fez o cara sabe toda a equipe do Star Wars. Então, eu não vejo nada demais o cara ser um conhecedor sobre o que ele gosta. Então, eu acho que o André, tudo que ele gostava, ele era um extremo conhecedor, entendeu? Extremo. Desde pequeno a gente via isso no material que foi fornecido pra gente. Quando ele ia tocar uma peça no piano, ele antes de tocar, ele explicava da onde era. Isso com, sei lá, 17, 18 anos. Ele explicava da onde era, como foi composto, em que época, qual é o que foi aplicado naquilo lá, para que era aquela peça. Então o cara ele não simplesmente tocava uma música, ele queria saber. Então eu acho que isso fazia totalmente o diferencial no André, né? De ser um cara que... Um exemplo claro, o cara falava 7 línguas. Então, os países onde ele mais ia, né? Os países onde ele mais queria aprender aquela língua. Não por uma, né, por uma coisa de falar, metido, ou de, eu quero chegar lá falando francês. Não, porque ele tinha curiosidade de estudar, e estudava, ele não pegava um papel para falar, né, bom dia, boa noite, muito obrigado, essa é a minha música. Não usava para isso, ele realmente aprendia a falar, se comunicava, né? Então, isso mostra o quanto o André era um cara muito estudioso, muito inteligente. Bem nos primeiros, eu não vou dar spoiler aqui, mas bem nos primeiros minutos do filme as pessoas vão entender essa inteligência do André, entendeu? E vão ver a mãe dele contando uns casos ali que mega curiosos, que as pessoas vão falar, nossa, olha só, realmente o André tinha, né, um intelecto diferenciado, sem dúvida alguma. Ô Anderson, desse material todo que eu achei curioso que aquele dia você disse que você entrevistou 100 pessoas ou perto disso, né? Desse material todo que você colheu, o que te surpreendeu mais? Porque, além de tudo, você é fã, então você já sabia boa parte da história. Sim. Mas o que mais te surpreendeu quando você estava nessa apuração sobre a vida? Uma das coisas que mais me deixou surpresa, assim, como fã,
é justamente a dificuldade que é para se gravar um disco, né? Eu lembro que na época, o mais curioso é que eu consigo ver dos dois lados agora, né? Na época que eu lembro que eles estavam lá gravando no Angels Cry, pô, os caras do Angra, olha, a nova banda do André Matos, os caras estão lá na Alemanha gravando um disco, olha, nossa! Aí depois no Holy Land a mesma coisa, o segundo disco é gravado na Alemanha, tá? Nossa, que legal, nossa, que os caras, né? E aí você ouvir o perrengue que esses caras passaram, nas duas vezes que eles foram foram para a Alemanha gravar, né? Um alemão, né? Um produtor alemão querendo resultado, quase como um general ali, querendo resultado, um chefe exigindo, entendeu? E botando ordem na casa e falando, gente sendo demitida no meio da gravação. Então, não foi o mar de rosas que eu tinha imagem como fã, né? Então, essa história por trás das gravações dos discos e como o André soube lidar com aquilo, porque o André era um cara muito sensível também. E para qualquer vocalista, passar por um estresse durante uma gravação é basicamente um suicídio, né? Então, você vê como o André contornou aquela situação. Isso, cara, é muito surpreendente. Acho que talvez no filme seja a parte mais surpreendente, justamente esses momentos. O André perdeu a voz durante a gravação do Holy Land em 96. As gravações foram interrompidas, né? Eles voltaram tudo pro Brasil e voltaram meses depois para lá para concluir o disco. O disco atrasou quase um ano por conta disso. Então, o mais surpreendente para mim foi justamente você ver o lado por trás, né, das bandas e daquela coisa que você acha que é um glamour. E, na verdade, não. É muito trabalho, muita dedicação, né? O quanto esses caras se dedicaram no estúdio e quantos eles apanharam no estúdio. E isso me surpreendeu bastante. Eu acho que a gente pode, inclusive, pedir uma música aqui do Holy Land, já que você contou toda essa história do disco. Eu acho que muitos ouvintes e muitos seguidores aqui não sabiam, né? E isso está registrado no seu documentário. Que música que a gente vai ouvir agora do Holy Land? Bom, eu vou escolher a faixa título, Holy Land, que é uma música com influências brasileiras que eu acho que é uma das músicas mais lindas que o André já compôs. Eu acho que essa música é maravilhosa e Holy Land, sabe, para mostrar para quem, o público aqui da Rádio Cultura, seria incrível, porque quem não conhece, ouvir essa música. Essa música, prestem atenção, é uma coisa incrível. Então vamos de Holy Land. O Anderson, você falou também lá naquele dia, na exibição, que as pessoas estavam com muitas dúvidas em relação à quantidade de filmes que você ia lançar, porque eram quatro, eu não sei como você está tratando tratando 4 episódios. Quatro episódios, sim. E as pessoas estavam fazendo uma confusão de ser relacionado a cada fase, a cada banda. Eu queria que você contasse mais um pouco sobre isso, esclarecesse para os nossos seguidores aqui do Instagram e também para os nossos ouvintes essa história de ter 4 filmes. Na verdade, assim, a gente começou a editar o documentário, obviamente que no primeiro momento a gente quer fazer um filme de 1h30, 2 horas, que é o tradicional, né? Essa era a ideia, mas a quantidade de material que vinha e a quantidade de histórias que a gente coletava nessas mais de 100 entrevistas nos deixava assim, achando que não dava, né? Não dá. Então, ou o filme tem, sei lá, 4, 5 horas, que é inviável, ou a gente divide esse filme, né? Então, veio uma ideia de a gente fazer uma série, né? Mas a gente achou muito pretensioso, né, fazer uma série sobre André Matos, né? Querendo ou não, o André Matos não é, sei lá, o Freddie Mercury, o Mick Jagger, esses, né, pessoas internacionalmente conhecidas, né? Apesar do André também ser internacionalmente conhecido, mas não tem esse porte, né? Então a gente achou que seria muito pretensioso, talvez uma forma de distribuir isso seria mais difícil. Então a gente pensou em dividir em filmes, né? Falou, vamos dividir em filmes. A gente brinca que a gente está fazendo O Senhor dos Anéis do André Matos, que o filme é Senhor dos Anéis, né? E aí tem 3 filmes lá, o Fellowship of the Ring, o Two Towers e o Return of the King. São 3 filmes que compõem O Senhor dos Anéis, né? Então
a gente quer fazer isso, quer fazer os episódios que compõem o filme Maestro do Rock. Então, essa foi a nossa ideia, para não deixar nada de fora, justamente não deixar o fã insatisfeito de ir lá e falar, mas tudo isso que ele falou eu já sabia, entendeu? Então, assim, a gente realmente teve muitas pessoas do meio, né, cinematográfico falaram que eu sou louco. Você é louco, cara, isso não vai pegar, cara, porque ninguém vai assistir todos esses filmes aí, cara. Pô, você tem que passar essa edição para outra pessoa, porque você pega apego. Quem produz um negócio pega apego, como um filho. Você não quer cortar um filho em partes. Deu pra sacar que você tá apegado. Fica pegada, né? E eu falei, bom, você fica, né? Você tem que desapegar. Dá pra uma outra pessoa editar que o cara vai desapegar. Não, eu vou ficar puto com o cara ter cortado várias paradas. Não. Vamos deixar. Falei, vamos deixar porque... Não, e o próprio Eco, que é um cara que é o primo do André, que é um cara que trabalha com publicidade, que está acostumado com isso, que a coisa tem que ser mais direta e tudo mais, ele próprio me falou, cara, não tem como a gente cortar, cara. A gente, sabe, seria injusto, né? Com tanto material legal, com tanta história legal, com tanta coisa que ninguém sabe, e fazer isso só porque a gente tem uma limitação de tempo. Como a gente não tinha, foi feito totalmente independente esse documentário, a gente não tinha uma gravadora, não tinha uma produtora, não tinha ninguém nos pagando para fazer e para ditar o que a gente deveria fazer, a gente falou, meu cara, vamos fazer o que a gente quer fazer. Se o pessoal vai assistir, são outros 500, mas pelo menos a gente fez, entendeu? Então, a gente, filmado já tá, né? Editar, quem tá editando sou eu, não tô pagando ninguém para editar. Então, o que eu tenho a perder? Nada. É só o que eu tenho a perder, você não tá dentro de uma ética, de um formato que já é pré-estabelecido. Não, então vamos quebrar barreiras e vamos fazer outro formato. Vamos fazer um documentário em 4 partes. Não existe nenhum no mundo que eu saiba em 4 partes assim. E a gente vai, de repente, ser o primeiro, entendeu? Não tem problema se depois as pessoas não vão assistir. Vai assistir um só, não vai assistir os outros. Pelo menos, eu fiz a minha parte. Eu fiz 4 filmes e eu contei a história do André de forma completa, né? Então, e é importante você falar isso. As pessoas assimilam porque, assim, na história do André, ele teve, para quem não conhece, ele teve 4 momentos muito importantes em bandas, né? Ele teve a primeira banda dele, que foi o Viper, né? Mais para os anos 80, finalzinho dos anos 80, comecinho dos 90. Depois ele montou o Angra, que ele ficou durante todos os anos 90. Depois o Xamã, boa parte dos anos 2000. E no finalzinho do ano 2000, ele foi para a carreira solo. Então, são 4 momentos. Então, as pessoas acham, o primeiro filme é o filme do Viper. Não é o filme do Viper. O segundo é o filme do Angra. Não é o filme do Angra. A época onde que a gente está contando ali que ele fazia parte dessa banda. Se a gente for botar o Angra como uma parte da história, a gente coloca o Angra, ou o Viper, ou o Xamã, como coadjuvante, né? O ator principal é o André. A história é voltada em cima da figura André Matos, né? Então, acho que isso é muito importante a gente falar, para as pessoas não confundirem que a gente está fazendo um documentário do Viper, um do Angra, um do Xamã e um da carreira solo. Não, isso não está acontecendo. É um documentário sobre a vida do André Matos. Muito bem. O Anderson, e a gente sabe também que quando uma pessoa prepara um documentário, principalmente no caso de quando o artista não está mais presente, tem muita resistência também das pessoas participarem, né? Eu sei de bastidor aí de documentários que alguém que esteve envolvido com o artista não quis falar, enfim, por uma série de motivos que cada um tem o seu. Claro. Você encontrou resistência para as pessoas falarem do André? Ou tudo que você queria, todo o material que você queria? Porque eu imagino também que fazer um recorte de um material como o seu é algo muito complicado, né? Sim. A gente, a princípio, né, durante as gravações, a gente não teve nenhuma resistência, né? E principalmente de pessoas que tinham alguma mágoa do André, teve algum problema durante a vida profissional do André, que a gente achou que teria uma certa resistência, que falaria, eu prefiro não falar. Não. Os principais, né? É óbvio que teve outras pessoas que não quiseram falar. O empresário que era do Angra, que estava envolvido no lance da separação, infelizmente, ele não quis falar, que é uma grande perda pra gente, né? Desde o começo ele não quis nem gravar. Mas a gente não teve da banda resistência.
O que a gente teve agora, mais pro final, é uma pessoa que preferiu, repensou, depois de ter gravado, repensou e achou melhor não participar pelos motivos dele, né? A gente entende perfeitamente, não forçamos nenhuma barra de falar, não, nós vamos colocar... Não, entendemos a situação, entendemos completamente, foi explicado e a gente tem que respeitar, né? Então, assim, eu não vou citar o nome dele, as pessoas devem perguntar qual é o nome da pessoa, porque a gente não quer expor e a gente tem a esperança de que ele volte atrás. Vendo o primeiro filme, vendo o filme e fala, pô, cara, é um negócio tão bonito, eu vou ficar de fora disso. Então, a gente prefere não expor essa pessoa, porque essa pessoa pode voltar atrás e, de repente, amanhã a gente está falando que nem existiu ninguém, né? Então, a gente não prefere não expor, mas espero que realmente essa pessoa volte atrás, porque ela é uma pessoa bem importante na vida do André. E a gente até acha que, de repente, o próprio empresário que a gente falou, que é o Toninho Pirani, né? Que todo mundo já perguntou, isso não é novidade para ninguém, já falou em outras entrevistas. O Toninho Pirani, ele não quis nem gravar, né? Ele não quis nem participar. E a gente acha uma pena muito grande, porque ele foi empresário, ele descobriu o André, tanto no Viper, né? Quanto depois ele passou como empresário do Angra, e ele fez a carreira do André, né? Então, eu acho que é uma perda muito grande ele não participar, e até ele a gente acha que talvez ele mude de ideia e estamos torcendo para isso. E ele também, o Toninho, ele é uma personalidade muito importante para a cena do metal no Brasil, Exatamente. né? Então, realmente seria algo muito interessante, quem sabe? Vamos torcer aqui. Vamos torcer para ele mudar de ideia, porque... Mas eu acho que é isso que você disse. Às vezes a pessoa não sabe o viés. Exato. Aqui mesmo no nosso programa, não é, sabe, às vezes, agora as pessoas entendem quando eu convido o artista, é para saber da obra, né? Porque às vezes... Porque a gente também tem que enfrentar algumas barreiras, porque a gente é jornalista, a gente sabe que tem alguns colegas que usam de má fé, como tem todas as profissões. Então aí as pessoas ficam receosas, mas Exato. Vamos torcer para... É bem isso mesmo, mas eu acho que, como você falou, as pessoas de repente vão ver o filme, vão, né, ver que, né, a gente está fazendo um negócio com... Assim, é o que eu falo, o que eu vou falar, muitas perguntas vão vir, como você conseguiu fazer o filme com essa qualidade? Porque, modéstia à parte, a qualidade tá impressionante, a gente usou tudo, tecnologia de ponta, tanto para gravar aqui como fora do Brasil. A gente não mediu esforços para ter tudo com a melhor qualidade, era uma exigência que a família do André teve em cima da gente, a gente usou tudo da melhor qualidade possível, então ficou um negócio muito bonito. E as pessoas me questionam, falam, como você conseguiu fazer sem verba, sem uma produtora grande por trás? Me conta, como você conseguiu fazer? Com o coração. Isso foi o meu combustível, eu fazer com o meu coração. Entendeu? Eu botei todo o meu coração nisso, entendeu? E, óbvio, o coração não paga as contas, mas para mim me abriu muitas portas, né? Todos que puderam me ajudar, tantos fãs que ajudam no crowdfunding, ajudando, né, com a vaquinha que a gente abriu, quanto as pessoas, os profissionais, que são excelentes profissionais que estiveram comigo, que não me cobraram pelo seu serviço, né, fizeram por isso também, entendeu? Então, o Renato, que é o dono da produtora, que fez a maioria das gravações, não me cobrou R$1. E a gente fez com ele pelo menos umas 50, 60 entrevistas, entendeu? Diárias de entrevista. Então, assim, ele via e ele fala isso, cara, o amor que você tem por esse trabalho, cara, é uma coisa absurda. Então, como que eu vou me negar a participar disso? Então, é isso. Eu acho que ficou do jeito que ficou, sem... O filme foi editado exatamente nesse quarto onde eu estou dando uma entrevista para vocês. Não foi editado numa grande produtora, foi editado num quarto, né, onde é o meu home office, né? E assim, o combustível e a motivação para fazer um negócio bonito, lindo, é o amor. Tudo que você faz com o seu coração, eu acho que se fica muito mais bonito do que todo o dinheiro do mundo colocado naquilo, todo o investimento do mundo botado naquilo. Se você botar um dinheirão, quantos discos aí a gente vê aí de bandas que foi paga uma nota pro cara gravar no melhor estúdio e o disco é uma porcaria, não tem música boa, não tem hit, não tem coração. Às vezes a banda tá despedaçada, tá ali só cumprindo um contrato. Então, sem o coração, cara, nada funciona, nada fica bom. Então, dinheiro nenhum paga você botar o seu coração em algo que você está fazendo.
Eu acho também, e assim, complementando tudo isso que você disse, quando a gente faz algo com o coração, mais uma vez, pode ser, eu posso ser piegas aqui, mas as consequências são as melhores. Estou vendo até aqui uma seguidora, a Cíntia, ela tá com a hashtag aqui, ó, Maestro vai subir no Municipal. Eu acho que só isso, assim, como você disse no início da nossa conversa aqui, já é um grande feito para sua dedicação. Que foram de quantos anos, Anderson, essa dedicação? Quanto tempo que você está com trabalhando nesse filme? Olha, assim, tipo, a gente eu sempre falo, né, que todo jornalista quer, assim, um dos sonhos do jornalista é escrever um livro, né? Eu, como trabalho mais com a área audiovisual, mais com vídeo e tudo mais, o sonho de uma pessoa que trabalha com isso é justamente fazer um documentário. E que, né, um músico, né? Um músico tem um sonho de, óbvio, gravar um CD, né, se apresentar e tudo mais. Então, eu sempre tive isso na cabeça, né? Preciso fazer um documentário, eu quero fazer um documentário. Então, isso já estava trabalhando na minha cabeça bem antes de eu começar a gravar, né? Bem antes de eu fazer a primeira gravação, inclusive, foi com o André. A primeira gravação foi com o próprio André. Então, isso ficou na minha cabeça já, né, matutando, fazendo o roteiro, né, o que eu vou fazer, o que eu vou contar, que parte que eu vou, né, quais são as pessoas que eu vou entrevistar, o que eu quero que tenha nesse documentário, entendeu? Tudo isso já começou a trabalhar muito antes de eu começar a gravar. Então, a primeira gravação foi com o André em fevereiro de 2019. Então, estamos aí falando de mais de 2 anos, né? Quase 2 anos e meio, quase 3, né? A gente tá falando isso de produção, né? Mas, como eu te falei, antes disso eu já estava com isso na cabeça. Eu já tinha conversado com o jornalista que está me ajudando nisso também, que é o Thiago Raumauro. Ele né, é o cara que me ajudou com as pautas e tudo mais. Então eu já tinha contactado ele no final de 2018, né? Falou, olha, tô pensando em fazer um documentário, o que você acha? Vamos fazer e tudo mais. Então, assim, isso já vem desde lá, então, né? Então, a gente começou a botar a mão na massa mesmo em fevereiro de 2019. Legal. Eu vou pedir outra música aqui. Agora, eu que vou pedir. O Perfeito. André, ele gravou... Ó, você me corrige também, tá? Que minha memória não é muito boa, não. E faz muito tempo. Ele fez um cover da Kate Bush, se eu não me engano. Foi, né? Você lembra desse cover? Wuthering Heights, né? Isso. Assim, isso é muito legal no segundo filme, né? Aí que a gente vai falar sobre isso. O produtor conta muito isso que o André não quis. Pô, é uma mulher, a Kate Bush, que é uma mulher que tem um alcance vocal absurdo, né? Uhum. E o André, óbvio, uma voz masculina. E o André, eles gravaram essa música no tom original da música, né? Então isso que é o mais impressionante, o André fez questão de cantar no tom original. Então é uma música incrível e foi uma música que fez... né? Eu acredito que ela fez o Angra estourar em muitos lugares onde muitas pessoas que não gostavam tanto de rock, gostavam daquele rock mais leve e ouviam essa música. Então eu acho que o Bruno Sutter me contou que uma ex-namorada dele, ele conheceu o Angra porque essa ex-namorada dele ouvia essa música no repeat, né? A Wuthering Heights. Ele falou, só ouvia essa. E aí ele falou, e ela não gostava tanto de rock, assim, mas era uma música que foi comercialmente, né? Era uma música que já era conhecida até, né? Da Kate Bush, já tinha videoclipe na MTV, já tinha feito parte de um filme, né? Então, é uma música que chega a impressionar até de ser um homem cantando, né? Quando muitos amigos meus que eu mostrava essa música na época falavam, não, cara, isso é um homem cantando? É um homem, é o André Matos. Não pode ser. É o André Matos, cara, é um homem cantando. Nossa, cara, e o tom lá em cima, né? E agora, o mais curioso é que quando ele fez um show de 30 anos, né? Comemorando até o Angels Cry, né? Tocando o Angels Cry na íntegra, eles tocavam o Wuthering Heights, óbvio, e o André, muitos anos depois, quase 30 anos depois, cantou a música exatamente no mesmo tom. Nenhum momento, né, fez e falou, vamos abaixar o tom porque eu não vou conseguir, minha voz já não é a mesma. Não, eles fizeram a turnê inteira na mesma tonalidade, isso que mais impressiona. Bom, então eu não fiz mal de pedir essa, não. Não. Fez muito bem.
Então, Boa para os escolha. nossos ouvintes conhecer também essa versão com André Matos. O Anderson, tem aqui um seguidor perguntando, o Doug Martins, ele pergunta quando vai para os cinemas. Tem alguma previsão? A gente já está em negociações avançadas com uma rede de cinema, né? Bem avançadas. Óbvio que eles querem né, uma distância dessas pré-estreias, né? Justamente para não ficar uma coisa junta com a outra, né? Então, eles querem um período né, de algumas semanas aí. Como a gente vai fazer essa, e a gente tem uma outra planejada também, que a gente está ainda negociando num outro lugar também bacana. Então a gente preferiu jogar um pouquinho mais para frente, mas eu acredito que em outubro, comecinho de outubro, a gente vai ter isso já nas redes de cinema, nas principais capitais aí. E depois, obviamente, nós vamos liberar isso para streaming. O streaming a gente quis, né, justamente não quis fechar com eles logo de cara, por conta justamente da gente ficar amarrado. Se a gente tivesse fechado com o streaming, com certeza a gente não estaria fazendo municipal. Com certeza a gente não estaria fazendo rede de cinema. Porque o streaming ele acaba, né, amarrando e blindando, né? Acaba sendo um produto, né, exclusivo do streaming. Então a gente preferiu fazer a ordem das coisas como é feito com filmes grandes, né? Primeiro vai para de repente até para passado numa mostra de cinema, um festival, e depois vai para o cinema, para o grande público, e depois vai para o streaming. Então, a gente está seguindo uma ordem que é feita com filmes grandes, né? E acho que não é nada de mal isso, porque senão a gente ficaria realmente amarrado e a gente não podia estar nem divulgando o filme em alguns lugares que a gente vai começar a divulgar por conta de marca, de streaming, que um tem a marca do outro. Então, a escolha, né, foi primeiro para ir o streaming por último, né, para justamente a gente poder usufruir e dar essa experiência para os fãs de assistir tanto num teatro como no Teatro Municipal, como assistir no cinema, e depois no streaming todo mundo vai assistir, obviamente, né? Então a gente preferiu ter essa ordem de fatos. Muito legal. E você já tem as datas dos próximos lançamentos? Ou ainda você está trabalhando? Porque eu achei aquele dia, eu achei muito incrível e confirma com tudo isso que você me disse agora, o planejamento de vocês. Está tudo muito bem planejadinho, é muito bonito de ver. Parabéns, viu? Obrigado. Não, a gente pensou justamente nisso, né? A gente pensou, falou, pô, a gente queria, obviamente, que dia 14, que a gente prometeu, que todo mundo estivesse assistindo no dia 14. Mas o único jeito de todos assistirem, né, seria numa plataforma de streaming, uma plataforma como um streaming que, né, consegue, né, abranger muitos lares. O cara consegue assistir lá no interior do Nordeste, como o cara consegue assistir, de repente, se tiver o mesmo streaming lá no Japão, consegue assistir lá no Japão. Então, ficaria de uma forma mais... distribuiria de uma forma melhor para todos assistirem. Mas, como eu falei, a gente não poderia ter realizado esse fato de ter um filme exibido no Teatro Municipal de São Paulo, que era um lugar onde o André frequentava, onde o André sempre quis se apresentar. Então, a gente adiou um pouquinho, deixou o pessoal mais ansioso e alguns até bravo com a gente. É um preço que a gente está pagando, mas para realizar uma outra coisa que é enorme, né? Que é ter o filme no Teatro Municipal de São Paulo, que é uma importância absurda, tanto para a família do André, que ficou muito emocionada de estar vendo esse filme lá, né? Então, a gente compreende que o fã tá louco para ver, todos estão loucos para ver. O fã que não é daqui de São Paulo tá louco para ver, fala, não é justo, pô, você falou dia 14, acho que eu sumi, né? E de repente não tá, né, nessa pré-estreia. Mas pensem que é para um lado bom. É um lado bom. A gente tá realizando um sonho do André, né? E você vai assistir o documentário assim, completo, na tua casa. Pode ficar tranquilo. Ou, de repente, no cinema da tua cidade aí. Pode ficar tranquilo. Só ter um pouquinho de paciência, né? Só um pouquinho de paciência. É isso aí. O Anderson, a família dele já viu, alguém da família, além do Eco, que eu suponho que, né, já tenha visto, mas alguém mais já viu o filme pronto? O Eco viu, sim. A minha equipe inteira não viu, né? Isso que é o mais curioso, porque a gente
como o André fazia, né? Até o último minuto, mexendo nas coisas, mexendo numa coisinha daqui. Hoje, um pouco antes de eu falar com você aqui, a gente mandou o HD pro pessoal que vai fazer a projeção. Você entendeu? Foi agora, porque até hoje de manhã eu estava exportando a última versão do filme, porque ainda a gente mexeu numa coisinha daqui, uma coisinha. É imperceptível, mas o André era detalhista. Então, como o Eco, que é o primo do André, tá supervisionando isso, então ele não ia deixar para ser diferente. Então, pouquíssimas pessoas viram o filme pronto, né? Lógico que nossa advogada teve que ver uma primeira montagem para ela ver toda a parte judicial, de como funciona isso, como funciona aquilo, né? Para poder deixar o filme de uma forma legalmente falando correta, né? Isso é muito importante falar, a gente deixou sempre tudo muito correto, a gente não quer tirar proveito de nada, nem de ninguém, a gente quer fazer da forma que tem que ser, correta. Então tudo foi visto e revisto pela a nossa advogada, então ela também é uma das que viram o filme, o resto, nossa equipe tá louca para ver e ninguém viu. Ó, eu confesso que eu também estou muito curiosa, porque aquele dia que você fez aquela maldade com a gente, que aquilo é maldade. Gente, ó, quem não sabe, ele exibiu 15 minutos do filme. Todas as poucas pessoas que estavam lá estavam com os olhos cheios d'água. Tava todo mundo querendo mais, mas ele não deu colher de chá para ninguém. Então, tá todo mundo curioso, né? Sim, e o filme tá muito bonito mesmo. A gente, todas as vezes que eu tive que dar um play para corrigir, eu me emocionei assim. Acho que ver isso amanhã lá em cima do palco do Teatro Municipal vai ser uma coisa incrível, uma experiência incrível. É que assim, ó, o Municipal ele já desperta isso na gente. Quando você entra no Teatro Municipal de São Paulo, você já sente uma energia muito gostosa de ser um lugar tão lindo e eu acho que era isso que o André devia lamentar também, porque é um lugar tão lindo que São Paulo tem e pouquíssimas pessoas conhecem, pouquíssimas pessoas tiveram oportunidade de entrar lá. E aí aí entra para ver um documentário de um cara tão especial como ele e, né, que trouxe tanta alegria para as pessoas com a música, com a personalidade dele. Como eu disse, eu tive o prazer de conversar com ele algumas vezes. Assim, ele sempre foi um cara muito carinhoso. E você sabe que o dia que ele morreu, olha que engraçado. Eu trabalhava numa rádio. Eu acho que eu trabalhava na Rádio Mix em São Paulo. E na rádio ela tinha aquelas promoções de levar o ouvinte para jantar com o artista, sabe? E eu tive a oportunidade de levar fãs do Angra, na época era o Angra, para jantar com eles. E eu fiquei muito próxima do André e acho que do Rafael também, o Rafael Bittencourt, eu não lembro, porque olha só, eu lembro muito que o André, e as meninas, eu lembro que tinha uma menina, a Priscila, é Priscila o nome dela, porque ela também se tornou minha amiga. Olha que louco. Olha que legal. Isso, E ela chorava muito. E eu falava para ela, para de chorar e aproveita. E o André falava, para de chorar, porque ela ficou tão emocionada de ficar perto dele, e a menina só chorava. E o dia que ele morreu, essa menina me procurou, olha, sei lá quantos anos depois, 20 anos depois, ela me procurou para mandar as fotos que a gente tinha tirado aquele dia. Então, assim, quando a gente vê o seu filme, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também trocando essa ideia aqui com a gente tem esse sentimento de lembrar de histórias que tiveram com o André. Então, aí, lembrar de histórias que tiveram com o André dentro do Teatro Municipal, numa época que a gente vive, que a arte é tão desvalorizada, que para a gente ver um filme como esse precisa ter uma pessoa como você, perseverante, que faz algo por amor. Então, é muita emoção para um só evento, entendeu? Então, isso é importante você falar, essa questão do Teatro Municipal, né? Muitas pessoas até criticaram a gente, pô, você devia colocar isso no dia 14 no YouTube, para todo mundo ver. Gente, eu não posso
fazer isso com o André, né? Eu não posso disponibilizar dessa maneira, né? Assim, eu sei que é uma maneira mais fácil e que talvez atingiria as pessoas mais rápido, só que não seria da maneira que o André gostaria, né? De, vamos botar aí de qualquer jeito, da maneira... Assistir-se a esse filme no Teatro Municipal vai ser uma experiência única. Quando eu fui fazer o teste lá no Teatro Municipal, a gente levou um trecho para poder dar um play lá, para a gente ver como que ia ficar, né? Se funcionava, se ia ficar com uma qualidade legal. Eu me emocionei demais, demais, né? Foi lindo, arrepiou, sabe? Isso a gente não tem colocando no YouTube, né? Não tem, né? Até um streaming a gente vai ter uma qualidade muito melhor do que a do YouTube, né? Então, não é justo a gente fazer isso com um material que deu tanto trabalho para fazer, né? Tanto suor que a gente colocou nisso, tanto coração, para ser lançado de uma maneira, né, tão sem nenhum glamour, sabe? Só porque as pessoas querem assistir isso de qualquer jeito, sabe? Eu vejo como a mesma pessoa fazer isso seria a mesma pessoa, aquela mesma pessoa que assistiu o filme de uma maneira, um filme que ele gostaria muito de ver, de uma maneira pirata, né? Aquela coisa que ele baixa na internet, ou ele compra ali do pirata, entendeu? Você não vai ter a mesma sensação, você não vai ter a mesma direção de fotografia. Tem um diretor de fotografia que fez aquilo lá, que colocou, né, a cor dele ali, colocou o cenário dele ali, né? Pensou em tudo, e você vai ver com uma qualidade muito inferior. Você vai perder a qualidade de um trabalho de um monte de gente ali, só porque você quer ver antes, você quer ver correndo, entendeu? Então, eu também, eu não posso falar porque eu também era dessas pessoas, né? Então, hoje, disco de banda mesmo que eu gosto, eu espero o disco sair, né? Porque eu quero ouvir o disco na máxima qualidade. Eu não quero ter uma impressão errada e pegar um MP3 aí de baixa qualidade, de repente com marca d'água e tudo, que você não vai ter a mesma experiência, né? Do que você vê o negócio pronto, finalizado, num lugar apropriado, né? Obviamente que no streaming a gente vai ter isso de forma, né, da melhor qualidade possível. No teatro amanhã, com certeza, nos outros eventos que a gente vai fazer, com toda certeza, e também no cinema. Então, a gente vai conseguir entregar da maneira que a gente gostaria. Como eu falei no começo aqui da nossa entrevista, a gente pegou o equipamento de ponta, melhores câmeras, melhores lentes, os melhores profissionais para poder fazer esse documentário. Então não é justo a gente colocar em qualquer lugar só porque as pessoas querem ver antes. Então pensem que assim, segurem um pouco a ansiedade, tenham um pouco mais de paciência, porque vocês vão assistir no lugar onde vocês merecem, onde o documentário merece, onde o André merece e onde vocês merecem ver com a melhor qualidade possível. Muito bom. Ô Anderson, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, mas antes eu queria que você pedisse mais uma música para a gente encerrar e também queria que você dissesse quais são as redes que as pessoas podem acompanhar para ficar cientes de todos os passos do documentário, para quem é de outro estado, né, outra cidade, para que possa saber. Eu sei que fã sabe muito mais do que a gente, eles vão atrás de tudo, e é isso que eu. Mas a gente pode deixar aqui para quem também, né, ainda não é tão fã assim, mas gostaria, ficou interessado, se você puder deixar. Claro. A música, agora eu vou pedir uma que eu vou escolher, talvez uma música que poucas pessoas conheçam. É uma música linda, eu acho uma obra-prima do André. A música é de um projeto que o André fez com o Sacha Pé, que é um dos grandes parceiros musicais do André e amigos do André. É um projeto chamado Virgo, porque os dois eram do signo de Virgem, né? Tanto o André quanto o Sacha, que o André faz aniversário amanhã e o Sacha fez, acho que antes de ontem. Então, Virgo. E a música chama Don't Need to Have an Answer. Eu acho essa música sensacional, linda, maravilhosa, de uma emoção onde o André toca um piano lindo. E então, essa música, No Need to Have an Answer, é uma música linda. Muito bom. E agora, te respondendo das redes sociais, todos podem achar a gente em todas as redes sociais, né?
aqui no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. A gente coloca um conteúdo lá no YouTube especial, né? A gente tem uma série que chama Doc Besides, que são histórias que não entram no documentário, a gente coloca lá para o pessoal assistir. Então, em todas as plataformas, vocês acham a gente como André Matos Doc. André Matos, sem acento e um T só, Doc, D-O-C, você acha a gente lá. E sigam a gente, porque sempre a gente está colocando conteúdo. Todos os dias a gente sobe alguma coisa, a gente avisa aonde vai passar, aonde a gente vai estar dando entrevista, a gente avisa onde né, as novidades, se vai ter isso, se vai ter aquilo. A gente sempre dá prioridade para lá, né? Para anunciar lá, inclusive o próprio Teatro Municipal, a gente furou a imprensa, a gente entregou primeiro para os fãs um dia antes lá, né? Porque justamente é quem nos ajuda. E no outro dia a gente fez lá na imprensa que você estava presente, que foi uma honra ter você lá. A gente já se conhece de bastante tempo aí de UOL e tudo mais. E a gente, né, a gente dá sempre a prioridade para os fãs, que os fãs são loucos pela notícia, loucos por novidade. Eu vi até que uma pessoa perguntou agora há pouco aqui, desculpa, eu não peguei o nome, mas perguntou da trilha sonora do documentário. A gente vai fazer a trilha sonora do documentário, sim. Nós adiamos um pouquinho, era para ser agora, né? Mas a gente está numa loucura que a gente não consegue pensar em nada além da estreia do primeiro filme. Agora, passando a estreia do primeiro filme, pro segundo, a gente pensa em lançar, junto com o segundo, uma trilha sonora com músicas inéditas, com, né, trechos né, eu não posso dar muito spoiler. Coisas que vocês vão ouvir nos discos, no documentário, vai estar nessa trilha sonora. A gente está preparando um material muito importante pros fãs. Aí, Mila, respondida a sua pergunta. Ela está perguntando há bastante tempo aqui. Eu vi que apareceu a pergunta. Ela tá muito bom, ainda bem que você respondeu. Anderson, quero te agradecer mais uma vez, dizer para todos os seguidores que estão aqui que essa conversa fica disponível no canal da TV Cultura no Instagram e no YouTube também. E todas as novidades, o Thiago sempre está mandando aqui para a gente, no site da TV Cultura, a gente sempre coloca o trailer, enfim. E às vezes eu acompanho também algumas lives que vocês fazem também, Sim. Né? Eventualmente, algumas lives. A gente faz com convidados, né? Todos que passaram pela vida do André, tanto brasileiros quanto internacionais. A gente faz sempre lives, né? Toda semana. Agora a gente deu uma pausa na live justamente para a gente se concentrar no lançamento do filme, né? Mas a gente vem fazendo já fizemos mais de 20 lives, né? Então, é o contato que a gente tem com os fãs, a gente responde as perguntas dos fãs e sempre tá trazendo alguém, né, que é envolvido com algum projeto, alguma coisa que passou pela vida do André. Pro fã também tem a interatividade de poder fazer pergunta para eles, perguntar o que eles querem saber, né? Porque fã sempre tem aquela coisa mais a fundo, né? Que quer saber, que ninguém nunca pergunta, nenhum jornalista pergunta, o cara quer saber, então a gente dá essa oportunidade pro fã. E então a gente faz isso de uma maneira que seja, né, uma extensão do documentário. Bom, obrigada. A gente se estendeu, então nós vamos dar mais uma colher de chá, porque eu acho que ficou faltando música do Xamã, não ficou, não? Ficou faltando do Xamã, sim. Você não quer escolher uma pra gente eu escolho? colocar também? Então eu vou escolher a minha música preferida, uma das minhas preferidas do André também, e a minha preferida do Xamã, com certeza, que é a música Reason, do disco Reason. É isso. Querido, obrigada. Amanhã tô lá com você. Te desejo toda a sorte do mundo com esse documentário. Eu tô aqui com todos os fãs que estão te agradecendo por isso. Eu também te agradeço. Agradeço por essa conversa e a gente está à sua disposição para sempre que você precisar da TV Cultura, tá bom? Eu agradeço o espaço, Adriana, agradeço a TV Cultura. É uma TV que eu gosto muito da TV Cultura, uma TV que eu estou sempre acompanhando a programação da TV Cultura, então é uma honra estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Cultura e também com o pessoal que acompanha a Rede TV, a rede de TV Cultura, né? Que é uma das que eu mais assisto, né? Eu mesmo estou aqui sempre, quando eu zapeio, sempre eu passo para ver o que está acontecendo na cultura e muitas das vezes eu paro na TV Cultura. Então é um prazer enorme estar conversando com vocês. Legal, obrigada, viu? Obrigado você. Tchau. Tchau, tchau.